Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, né? Mais um domingo na presença do Senhor. Que maravilha! E hoje é um domingo especial, né? Porque hoje é o domingo da Páscoa e hoje nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Que nós possamos hoje estar refletindo nessa ocasião, o que aconteceu com Jesus Cristo realmente. E não estar focado naquele ovinho delicioso de chocolate, tá bom? Porque coelho não coloca ovo de chocolate e cordeiro tampouco coloca ovo. Então, não é pecado comer ovo da Páscoa, não. Eu vou deixar um versículo aqui para vocês que está em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você tem fé e convicção que Jesus Cristo veio aqui no mundo, morreu naquela cruz por mim, por você, para pagar os nossos pecados, e que no terceiro dia ele ressuscitou e que ele vive e que aquele que crê nele viverá eternamente? Então, hoje é um dia especial. Hoje é um dia de celebrarmos esse acontecimento. Então, hoje nós estaremos ouvindo reflexões aqui, né, com nosso pastor Leonei, já está trazendo uma palavra, uma explicação para a gente, que é a verdadeira Páscoa. Nós estaremos também ouvindo louvor e também poemas e reflexão também das classes da EBD. Hoje a EBD deixou essa aula especial, né? Muitos sabem o significado da Páscoa, muitos até praticam, né, levando a palavra e mostrando às pessoas o verdadeiro significado da Páscoa. Alguns esquecem, fica tão focado no ovinho delicioso de chocolate que até esquece. Não é pecado comer ovo de chocolate. Depois de ouvir essa palavra de hoje, depois de ouvir a reflexão, depois de estarmos atentos a tudo, a gente vai ficar com aquela interrogação. Ih, meu Deus, será que eu pequei todos esses anos? Não, você não pecou porque comeu ovo da Páscoa. Não é pecado, certo? Mas cada vez que você comer esse ovo da Páscoa, lembre de proclamar a palavra do Senhor. Se você der um ovo de presente, fale o verdadeiro significado da Páscoa. Mostre que o verdadeiro significado da Páscoa não é aquele símbolo, aquele ovo, né? Então, você não pecou esses anos todos, mas às vezes a gente peca porque omite a palavra do Senhor, porque deixa de estar levando e falando o verdadeiro evangelho. Então, nós não podemos esquecer disso. Então, vamos nos deliciar hoje nessa aula maravilhosa, nessa preparação que a EBD trouxe para vocês. Algo simples, mas singelo, puro do coração, para mostrar a vocês uma semana de vitória para vocês. Que Deus abençoe a todos. Filhinho da Páscoa, que Jesus a mim, amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Poderinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. O amarelo esbranjado, cores do céu, lugar preparado para quem for fiel. O pecado e nos separou, deixou tudo preto, escuro ficou. E o Jesus para morrer lá na cruz, o sangue do Cristo Jesus. Jesus, coração lavado, pecado ficou. Logo se vai, o mar começou. Isso é a voz do Senhor. Ninho da Páscoa que trazes pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Poderinho da Páscoa que quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré.
Bom dia, paz do Senhor. Graça e paz, irmão. Vou louvar carpinteiro pregador nosso Jesus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos sarava cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em sua mão. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário, indo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em sua mão. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Obrigado pela oportunidade. Um beijão. Paz, meus amados, estamos mais uma vez aqui com muita alegria nesta manhã, onde estamos celebrando a ressurreição do Senhor.
e todos aqueles que creem nessa palavra hoje se regozijam diante dessa verdade. E louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar mais um dia na Escola Bíblica Dominical, aprendendo e conhecendo a Sua vontade, sendo instrumentos para que possamos, através desse conhecimento, levar esta mensagem a todos aqueles que precisam ouvir essa palavra. Eu louvo a Deus porque sabemos que é graça do Senhor, é fruto do seu amor e da sua misericórdia para com nossas vidas. Queria uma leitura no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao sepulcro, levando aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 12 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Amém? Vamos orar. Pai, quero agradecer ao Senhor por esse momento de leitura, de reflexão da Tua Palavra. Ó Deus, neste dia em que, conforme que está escrito, celebramos e exaltamos ao Senhor da Tua infinita graça e bondade para com nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando neste dia, abrindo o nosso entendimento para a compreensão da Tua verdade. Amém? Então, o que o texto nos revela é justamente o que hoje a maioria dos cristãos estão celebrando. O interessante desse texto é que aquelas mulheres, elas voltaram àquele sepulcro. A primeira coisa que elas puderam perceber é que a pedra já havia sido removida. E outro aspecto que nos chama a atenção em relação a esse texto é que, ao entrar, elas não acharam o corpo de Jesus. Então já temos aí 2 aspectos importantes para a gente observar nesse texto. Primeiro, a pedra já havia sido removida. O segundo, ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. E isso deixou-as perplexas, como diz o próprio texto. Mas diz que naquele momento apareceu diante dela 2 anjos, 2 anjos com vestes resplandecentes, que fez a seguinte pergunta: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Então ali estavam mulheres que, entendendo que estavam fazendo aquilo que achavam certo, porque era costume lá dos judeus fazer o embalsamento do corpo, preparar o corpo, já que não puderam fazer por conta das tradições. E disse que elas tiveram um encontro com 2 anjos. E o aspecto mais importante desse encontro foi aquilo que o próprio anjo falou para aquelas 2 mulheres, dizendo: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? E aí veio a resposta, que hoje ressoa para toda a humanidade: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Louvado seja Deus por esta palavra
Essa palavra que traz e gera dentro de nós essa grande esperança para todo aquele que crê. O interessante é que aqueles homens, e outro aspecto que deve ser considerado, foi que foram responsáveis, aqueles anjos, para trazer à memória aquelas mulheres tudo que Jesus tem nos ensinado. Hoje, é claro que não precisa que os anjos venham falar a nós sobre esse respeito. Temos a palavra de Deus que nos confirma e testifica essa verdade. E um outro aspecto que eu trago dentro desse dia de domingo, né, é que ao voltar do túmulo, diante dessa constatação, aquelas mulheres tomaram uma decisão. Voltaram e anunciaram aquelas boas novas àqueles que também compartilharam dessa caminhada com Cristo. E essa é a nossa missão neste dia, anunciar a ressurreição do Senhor. O texto vai revelar que alguns deles não creram. E é certo que nos dias de hoje também muitos não crerão. Mas uma coisa é certa, eu e você não podemos nos calar diante dessa verdade. Porque alguém irá crer e o nome de Jesus será glorificado na vida dessa pessoa. O que não podemos é ficar calado, porque assim não chegará aos ouvidos dela aquilo que chegou ao ouvido dessas mulheres. Jesus vive, e porque Ele vive, há esperança para a minha vida e para a sua vida. Para que você receba esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém? E logo mais tarde vamos também estar sendo abençoados, né, por nossa escola que vai ser no YouTube, onde o pastor Leonei vai estar ali trazendo a revelação da verdadeira Páscoa do cristão. Que você convide seus vizinhos, convide sua família, se assente diante desta TV, para que assim como aquelas mulheres receberam aquela palavra dos anjos, todos aqueles que estão na sua casa possam também ser abençoados com essa palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém? Bom dia, a paz de Jesus a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui na nossa escola bíblica, né? E hoje nós vamos falar sobre o tema a Páscoa. E eu gostaria então que você pudesse já aí pegar a sua Bíblia e, se você quiser também, né, algum material para você anotar, caneta, papel. E nós vamos então iniciar falando um pouco sobre a Páscoa, sobre a origem, vamos falar sobre um novo significado, um novo conceito que ela passa a ter na história, e vamos falar um pouco sobre como ela é hoje e qual, né, de que maneira nós, como cristãos, podemos podemos nos relacionarmos, né, com essa celebração, tá bom? Então, a primeira coisa é mostrar na Bíblia, né, onde está a origem, né, dessa celebração. Nós vamos encontrar lá no texto de Êxodo, capítulo 12, versículos 1, 2, 12, 13 e 14. Né? Algumas informações muito importantes para nós sobre a Páscoa. Tá? Vou pegar aqui a minha Bíblia e vou abrir lá no livro de Êxodo. Quero convidar você também a fazer isso aí em sua casa. Então vamos ler. Verso 1, capítulo 12, tá bom? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então, verso 2, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Verso 12 agora. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O verso 13 ainda e o 14. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes.
Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então aqui está a instituição do Pessar. Este é o termo hebraico, né, para a Páscoa, para esta celebração. O termo Pessar, ele significa passagem, ou passar além, né, passar acima. Então é um termo muito interessante e faz alusão especificamente ao fato de que Deus ordenou os hebreus a usar uma estratégia para marcar a sua casa, e quando então ele viesse naquela noite e passasse pela terra do Egito, ele não feriria os primogênitos que estavam abrigados nas casas que tinham a marca do sangue do cordeiro em suas mãos. Deus instituiu, deu todas as orientações, todos os detalhes, né, que os hebreus deveriam fazer. O cordeiro poderia ser um cabrito também, né, um macho de 1 ano, sem defeito nenhum. Eles tinham que no 10º mês, que é chamado, identificado como o mês de Nissan, no 10º dia, na verdade, desculpe, o 10º dia do mês de Nissan, eles deveriam separar esse cordeiro, e então no dia 14, 4 dias depois, eles deveriam comer este cordeiro assado. Eles não poderiam quebrar nenhum osso do cordeiro, eles não podiam deixar sobras, e se o cordeiro fosse muita carne, né, muita comida para a família, eles deveriam convidar os seus vizinhos, as famílias, né, à sua volta, para vir comer com eles esta Páscoa, este cordeiro, né? Eles deveriam então, inclusive, fazer essa refeição à noite, e todos prontos, com os lombos cingidos, os pés calçados, né, a bagagem, as mochilas, né, tudo preparado, porque depois daquela refeição eles deveriam empreender, né, uma jornada para sair do Egito caminhando em direção à terra de Canaã. E Deus disse a Moisés que dessa maneira ele iria amolecer o coração de Faraó, e o Faraó então haveria de deixá-los ir, né, ao deserto para adorar a Deus e seguir adiante a terra de Canaã. Muito bem, então a ideia, né, o conceito desse termo, Pessar, é passar além. E muito bom. Também a ideia foi então se desenvolvendo de que passar além significaria também uma mudança, né, no seu estado, né, social. Eles deixariam de ser escravos no Egito e passariam além da escravidão para a liberdade. Muito bom. Então, Jesus, como israelita, judeu e educado, né, nos valores e nos princípios da Torá, né, certamente ele observava essa celebração. Você viu na leitura que a ordem era para que perpetuamente, a partir daquele dia, todos os anos eles deveriam celebrar naquela mesma data, daquela mesma forma, eles deveriam celebrar o Pessar, que significaria, que traria à memória deles a maneira como Deus os libertou, né, da escravidão no Egito, amolecendo o coração de Faraó, né, com a 10ª praga, e também poupando a vida dos primogênitos hebreus, por causa da morte daquele cordeiro e por causa da marca do sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas da casa. Então veja, Jesus celebrava esta
é o Pessar também. Nós vamos ver isso muito interessante em alguns textos. Eu separei 2 apenas. O texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 e 22 a 25. E o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 7, 14, 15, 19 e 20. Eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 22. Vamos ver, a partir do verso 7. Verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Aí veja agora o verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Verso agora 15. Lemos o verso 15, o verso 19 agora. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E o verso 20 também. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, que coisa interessante, naquela ceia costumeira, daquele dia especial em que eles faziam a principal refeição daquela celebração do Pessar, duravam 8 dias, durava 8 dias a celebração do Pessar. E havia então, em daquelas noites, era uma das noites principais, onde eles comiam, aquele cordeiro assado, relembrando aquela noite lá no Egito, em que eles foram libertados do domínio, da escravidão de Faraó. Então, muito interessante. Jesus, como judeu, como hebreu, israelita, nascido em uma família hebreia, certamente ele observava essas celebrações, era estatuto perpétuo. Mas naquela noite em que Jesus se reuniu com os discípulos, ou melhor, naquele entardecer, no entardecer daquele dia, Jesus então começou a estabelecer um novo significado, um novo conceito para aquela celebração do Pessar. Então Jesus disse, observe o texto que nós lemos, ele disse assim: este é o meu corpo, este é o meu sangue, da nova aliança. Jesus estava estabelecendo um novo concerto, um novo compromisso, uma nova aliança, um novo pacto entre o homem e Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 21, você lembra de como João Batista, ele se referiu a Jesus quando o viu pela primeira vez? Lá está escrito: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista associou Jesus, ele identificou Jesus com o Cordeiro. E o Cordeiro sempre teve, na história de Israel, da relação de Israel com o Eterno, o Cordeiro sempre teve uma importância essencial, significativa. Então, João Batista diz de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Também, o texto diz assim, no verso 30 do Evangelho de João, eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 21, e no verso, vamos abrir lá, Olha, o Evangelho de João, porque a gente então faz isso e você pode acompanhar também. Então, lá no versículo, na verdade, o versículo 29, tá? No versículo 29, João vê Jesus e afirma: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no verso 30, ele ainda continua dizendo: É este
a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João Batista está se referindo a Jesus, dizendo que Jesus é o varão que tem a primazia, porque já existia antes dele. Então, que coisa extraordinária. Ele fala a respeito de Jesus, né? E é exatamente isso que Jesus está fazendo naquela ceia, na ceia do Pessah. Ele está dizendo, olha, sabe aquele cordeiro lá do Egito? Aquele cordeiro do Egito, ele agora ele deve ser entendido, ele deve ser compreendido, né, como uma sombra, né, como uma prévia, de mim, né? Jesus está dizendo, este é o meu sangue, este é o meu corpo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que está sendo estabelecido entre o homem e Deus. Se aquele cordeiro lá no Egito, ele livrou, ele protegeu, ele salvou os primogênitos dos hebreus, Jesus agora, o Cordeiro de Deus, dado pelo próprio Deus, que tira o pecado do mundo, salva o pecador, livra o pecador, guarda o pecador, da condenação eterna. Então, isso é algo muito importante. Este é o significado principal, mais importante, que deve ser ressaltado na Páscoa. Nós celebramos a Páscoa guiados por essa compreensão e movidos por esse entendimento. No 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, verso 7, ele vai dizer também, eu quero ler com você, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 7, né, o versículo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Veja, o apóstolo Paulo, ele também, afirma, ele reafirma, ele concorda, ele corrobora aquela revelação que Jesus traz a respeito daquela ceia na Páscoa. Paulo está dizendo, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. É Ele quem nos livra da morte. É Ele quem nos resgata da condenação, da morte, do juízo de Deus. É Ele quem nos abriga, é Ele quem nos guarda do juízo de Deus. Que coisa extraordinária! Jesus é abrigo, o abrigo perfeito, onde eu e você devemos buscar, abrigo, devemos buscar o cuidado, devemos buscar o resgate das nossas almas, devemos buscar a restauração da nossa aliança com Deus. É em Jesus que isso é possível. Também o apóstolo o apóstolo Pedro, confirmando o que Jesus havia dito e o que Paulo continuava ensinando, o apóstolo Pedro, ele também escreveu na sua carta, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Ele diz assim: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados, que fostes comprados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós,
Olha que coisa extraordinária. O apóstolo Pedro também tinha o mesmo entendimento que João Batista teve. Quando João Batista disse, olha, aí, né, depois de mim vem um varão, né, que tem a primazia, porque ele é antes de mim. E agora Pedro está dizendo que o sangue de Jesus, ele é o sangue que deve ser compreendido como o sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo. Quando Pedro fala isso, nós temos de voltar atrás no tempo e lembrar então do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles se esconderam, fizeram para si vestes, né, de folhas, né, o que estava à disposição deles ali, eles tomaram para cobrir a sua nudez. Mas aí a Bíblia diz que Deus então fez roupas, né, fez uma cobertura para eles da pele de um animal. Então olha só que coisa extraordinária. Também esse texto aponta para o fato de que Jesus, o sacrifício de Jesus, já era conhecido na eternidade. E então, isto é o que deve ser ressaltado, proclamado na festa, na celebração do Pessah ou da Páscoa que nós celebramos, né? Essa é a Páscoa cristã. Bom, durante o tempo, então, muitos elementos foram sendo agregados, né? Foram sendo inseridos na celebração do Pessah, né, ou da Páscoa cristã, a partir de Jesus, né? E aí nós vemos então no imaginário popular e mesmo em algumas denominações cristãs, em alguns grupos cristãos, a inserção de alguns elementos que não são coerentes, né? não tem cabimento, né? Na origem, né? Nos princípios e valores originários da celebração da Páscoa. Então, por exemplo, né? O coelho, né? O ovo, né? Depois, né? O ovo, o chocolate, né? E depois então presentes, roupas novas, inclusive existe, né, um grupo cristão que defende que não se deve comer carne, né, no período da Páscoa, e a gente não entende, né, por quê, como isso é possível, porque se a Páscoa, né, ela se origina lá naquela noite em que o cordeiro, né, ele deveria ser morto e comido, né? Bom, também muitos veem a Páscoa como um momento para fazer aquela churrascada regada a muita bebida alcoólica, né? E enfim, ou mesmo como um feriado maravilhoso para você aproveitar e então passear e fazer então alguma atividade de lazer. Então, muitos elementos foram sendo trazidos, incorporados, essa ideia, né, comercial, né, que se tornou aí a Páscoa. Então, diante disso, né, nós podemos pensar como poderíamos lidar, né, como poderíamos nos envolver nessa celebração da Páscoa. De Augusto Nicodemos, né, ele é pastor e escritor presbiteriano. Ele diz que você pode, então, ter 3 atitudes. Eu queria repetir o que ele falou. A primeira delas é desprezar essa data. Como cristão, você poderia, né, melhor dizendo, você poderia ficar indignado, como muitos têm ficado, né, indignado com com o uso, né, que tem sido feito da Páscoa, né, da celebração da Páscoa. E então ignorar essa data, né, por causa do apelo comercial, e então se habituar a ver apenas esse dia como um feriado para você ficar em casa, para você descansar, ou então sair com a sua família, enfim.
O segundo modo como você pode lidar como cristão, você pode lidar com essa data, né, com essa celebração, é se render às comemorações populares, né? Enfrentar as filas para comprar seu ovo de chocolate, enfeitar sua casa com muitos coelhinhos, né? E comemorar, né? E comemorar. Você então pode se render, né, a essa ideia, né, popular, né, muito popular, muito comum, né? E então embarcar nessa. Ou, como cristão, ainda você tem uma terceira opção, e que, segundo ele, é a melhor, né, para nós que somos cristãos. A terceira opção é, como cristão, como filho de Deus, como nascido de novo, como discípulo de Jesus, você celebrar, você comemorar essa data, né? A morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. Foi ele que disse que naquele momento de ceia da Páscoa, olha, este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança da nova aliança em favor de muitos. Então você pode comemorar, você pode celebrar, você pode trazer isso à tona, você pode fortalecer esses valores, esses princípios que estão contidos nessa celebração, que Jesus não disse para nós deixarmos, né, de observar, mas que deveríamos entender a partir daquele momento o novo significado daqueles elementos, daquele momento ali. Então isso é algo extraordinário. E outra coisa, Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 11, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que vive e crê em mim, e aquele que vive, e aquele que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que coisa extraordinária. Essa é uma mensagem muito importante, né? Essa é a mensagem do Pessar de Jesus. Essa é a mensagem da nova aliança. E ainda hoje, em nossos dias, esta é uma mensagem de extremo valor e importância. Mesmo nesse tempo em que a finitude humana é notícia o tempo todo, e o tema da finitude humana tem sido usado como ferramenta de manipulação no jogo político, de uma ferramenta de disputa, né, de poder, uma ferramenta na busca de vantagens econômicas em prejuízo da grande maioria, e isso em escala mundial. Quando nós então vemos esse tema da finitude humana sendo tratado dessa maneira, nós cristãos precisamos nos levantar e reafirmar a mensagem da Páscoa, o sentido, a razão desta celebração. Que essa seja sempre a minha e a sua escolha. A razão da Páscoa é essa. Para sempre, Jesus vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Que Deus te abençoe e que Deus possa te encorajar, né, a compartilhar essa mensagem com a sua família, com as pessoas que você conhece ao seu redor. E então essa mensagem, né, ela ir ganhando, né, espaço também na nossa sociedade, na nossa comunidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez.
Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhe dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto lhe amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Eu sou Raquel, estou aqui representando o grupo dos adolescentes e eu vou recitar um cordel sobre a verdadeira Páscoa. Páscoa, em hebraico, significa passagem, um convite especial para uma longa viagem. Viagem do Egito, terra da escravidão, para uma terra que mana leite e mel, cheia de provisão. Passagem também da morte para a vida, milagre vivido após a sua vinda. Um sacrifício doloroso, passar pela crucificação, obra perfeita e justa expiação. Oferta agradável para a remissão de pecados. Se fez maldição por amor a condenados. Sofreu, morreu de tanto que apanhou, mas ao terceiro dia ressuscitou. E o seu plano perfeito realizou. Nos redimiu, justificou e nos salvou. Sobre a Páscoa que conhecemos, muito temos a te falar. Essa data tem um lindo significado que nenhum coelho poderia imaginar. Não se trata de chocolates, mas de um rei que nunca deixou de amar. Há muito tempo, um homem mudou o mundo. Milagres e curas veio realizar. Mas nem todos entenderam sua missão, e com muitas chicotadas ele penou a sangrar. Quanta ingratidão! Coroaram o rei com espinhos. Mesmo assim, ele não deixou de perdoar. Numa cruz fora lançado e morreu para nos salvar. Por 3 dias esteve morto, para então ressuscitar. E ao visitarem o túmulo, ninguém estava lá. Este rei é Jesus Cristo, que por nós morreu. É o símbolo da Páscoa. Salvação ele nos deu. Príncipe da paz, Pai da eternidade, o Messias, Filho de Deus. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive.